Passaremos agora a comentar sobre o capítulo 3 das fundações privadas. Mas antes de nós adentrarmos aos artigos, queria fazer uma pequena consideração a respeito sobre fundações privadas. Ela é, em síntese, um patrimônio dotado de personalidade jurídica, então deverá ser administrado em conformidade com seu estatuto social, que vincula o acervo de bens à realização da finalidade específica, designada pelo instituidor da pessoa jurídica. Então a fundação é considerada um fundo autônomo, tem por finalidade uma ação ou uma operação definida em seus estatutos. Quer dizer, é parte de um patrimônio que é desprendido para a criação dessa fundação em si. De forma geral, é uma instituição caracterizada como uma pessoa jurídica composta pela organização de um patrimônio, mas que não tem proprietário, nem titular nem sócio. Então, quem fiscaliza as fundações de direito privado? Bom, a fiscalização das fundações públicas de direito público e de direito privado é feita pela administração direta, mais especificamente pelo Ministério da Área de Atuação da Pessoa Jurídica, sendo chamado de supervisão ministerial, ou seja, um controle de finalidade. Então, quais são os fins de uma fundação? Bom, uma fundação pode definir-se como uma fundação com uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que se forma a partir da existência de um patrimônio extraído do seu instituidor ou instituidores, através de escritura pública ou testamento, para servir a um objetivo específico de interesse público. Então, seguindo o artigo 62, diz o seguinte: para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública, ou seja, por atos intervivos, a pessoa estando vivo, ele pode ir lá e fazer uma declaração de vontade nesse sentido, ou testamento, quer dizer, após o seu falecimento, ou seja, pós-mortem. Uma dotação especial de bens livres, especificando o fim que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-lo. Então é necessário, primeiramente, que se faça um ato de dotação. Então o que é um ato de dotação nesse sentido? Ele é composto por três características. Primeiramente, bens livres, ou seja, um bem desembaraçado, sem qualquer gravame ou ônus, ou seja, não existe nenhum impedimento para utilizar esse patrimônio deixado pela pessoa nesse sentido. Deve apresentar seu objetivo ou finalidade. Então, seguindo as características das pessoas jurídicas, essa também não foge à regra, ou seja, sempre tem um objetivo, uma finalidade voltada para a formação dessa fundação em si. E a forma de administrar o patrimônio designado, quer dizer, tem que ter seus procedimentos de administração frente a essa pessoa jurídica chamada fundações privadas. Então, uma vez feito essas observações dentro do ato de dotação, ela é devidamente registrada em cartório para que esse patrimônio, uma vez designado para esse fim, não poderá mais o quê? Retornar esse patrimônio oferecido por esse ato. Então, nesse sentido, uma vez que o patrimônio esteja oferecido em ato de dotação, esse patrimônio não mais poderá retornar ao seu proprietário de origem. Caso não der prosseguimento à formação dessa fundação, esse patrimônio deverá ir o quê? A uma instituição semelhante. Então, o parágrafo único determina a fundação somente poderá constituir-se para os seguintes fins. Primeiramente, assistência social. No inciso 2, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Inciso 3, a educação. No inciso 4, a saúde. No inciso 5, segurança alimentar e nutricional. Inciso 6, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Inciso 7, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Inciso 8, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. E, por último, inciso 9, atividades religiosas. Percebam que toda sua finalidade é um fim social, que venha justamente o quê? Auxiliar a própria administração pública para esse fim. Já o artigo 63 determina a seguinte coisa: quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a elas destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe ao mesmo fim, ou seja, ao fim igual ou semelhante, como havia falado agora há pouco. Uma vez que você tem um ato de dotação, ele não vai poder mais o que? Retornar ao seu antigo proprietário. Então ele vai ter que designar esse patrimônio destinado para a formação dessa fundação
para um fim igual ou semelhante a outra instituição também. Existe também a questões voltadas para atuações do Ministério Público junto às fundações. Então, quais são algumas determinações previstas na norma para o Ministério Público nesse sentido? Primeiramente, ele elabora o estatuto em 180 dias não for feito após o ato de dotação. Quer dizer, uma vez feito o ato de dotação, decorreu o prazo de 180 dias e não foi feita ainda, ou não foi designada a formação dessa fundação privada, então ele tem essa condição de quê? De elaborar justamente o seu estatuto. Ele vela pela fundação, ou seja, ele tem a condição de protegê-la e tutelar sobre a questão da fundação em si, buscando justamente o quê? Os seus objetivos, suas finalidades. Para a alteração do estatuto, tem que passar por seu crivo. Qualquer mudança que se tem referente à formação dessa fundação tem que passar pela análise do Ministério Público também. E por último, fiscaliza para não contrariar ou desvirtuar a finalidade da fundação, podendo explicar até a sua extinção. Quer dizer, qualquer situação de mudança ao seu estatuto que decorre justamente desvirtuando a sua finalidade, ele pode até aplicar uma situação de extinção da própria fundação nesse sentido. O artigo 67 determina o seguinte: para que se possa alterar o estatuto da fundação, é preciso que a reforma, primeiro, seja deliberado por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, quer dizer, a maioria, né? Não contraria ou desvirtue o fim dessa fundação, quer dizer, tem que alcançar justamente a finalidade ou o propósito que ela foi criada. Inciso 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, como foi falado, tem que passar pelo crivo do Ministério Público para ser aprovada também. E a questão da ciência e minoria para impugnação, ou seja, mesmo havendo a alteração do estatuto por 2/3, existe 1/3 que se rebela contra essa mudança. Mas mesmo assim, ele poderá o quê? Contestar e impugnando justamente essa mudança. E aqui, por último, nós temos um cadastro das pessoas jurídicas, né, existente dentro do ramo do direito nesse sentido. Então é mais uma ilustração para saber as inúmeras pessoas existentes, pessoas jurídicas, seja no âmbito administrativo, comercial ou mesmo civil também.